Pessoal, tudo bem? Primeiro gostaria de agradecer a você que adquiriu o equipamento da Dobradeiras Corso. Muito obrigado pela preferência. A gente decidiu fazer esse vídeo no intuito de manter o equipamento em boas condições de uso. Nesses 30 anos de Dobradeiras Corso, aconteceram algumas situações que poderiam ter sido evitadas. Então a gente gostaria de passar para vocês para evitar que aconteça um desgaste desnecessário da máquina. Então a gente vai passar algumas dicas aqui. Primeiro, a gente gostaria de passar a parte de lubrificação. Tá? Bem importante essa situação aqui, ó. Um dos principais cuidados que você tem que ter é a parte dos comandos e graxa. Então, nos primeiros anos ali, você só vai ter uma manutenção com lubrificação, graxa, essa situação assim do equipamento. A gente recomenda você usar uma engraxadeira, essas de balde é melhor. Aquelas engraxadeiras de mão, ela até funciona, mas essa de balde, ela funciona melhor, tá? Ela vai te atender melhor. Então, a manutenção mais em conta que você tem hoje é a lubrificação, é graxa, e é o principal que a máquina exige. 90% da durabilidade da tua máquina, a responsabilidade é essas dobradiças aqui, ó. Isso aqui tem que estar muito bem lubrificado e engraxado. A gente recomenda aí uma vez cada 2 semanas, uma vez por mês, dependendo do uso. Você vai injetar a graxa aqui, ó, até ela verter dos dois lados aqui, ó. A primeira parte é essa aqui, vai engraxar aqui nos comandos também, e você vai engraxar no pino traseiro, aqui nessa parte de trás aqui, ó. Você tem um pino aqui nessa parte de trás da dobradeira, você deixando um lado da máquina fechado, deixa um lado fechado e abre o outro lado aqui da máquina, ó. Você vai ter essa parte aqui de trás, ó. Você vai ter acesso a essa parte aqui, ó, aqui embaixo. Então aqui você lubrifica, engraxa a máquina aqui, tá? Essa parte aqui, ó, deixando um lado da máquina aberto e um lado fechado, você vai ter acesso a essa parte aqui. Então essa parte de lubrificação é fundamental. E aqui nos comandos também, se você tiver uma motolia, você pode passar óleo aqui, ó, aqui nesses espaços do comando, ó. Passa um pouco de óleo aqui. Tá? E aqui nas dobradiças também, por fora, tudo ajuda, tá bom? Para não trabalhar ferro com ferro. Saindo da questão de lubrificação, outro cuidado é a questão da lâmina. Questão do uso adequado aqui da lâmina. Às vezes o pessoal tem costume de virar a dobradeira sem ter nenhuma chapa dobrando. Tá? Isso não pode acontecer. Você virando a parte de baixo da máquina sem estar dobrando nenhum material, ele acaba subindo o dobrador em cima da lâmina. Ele sobe em cima da lâmina. O que protege é a própria chapa na hora que ela está dobrando. Tá? Então nunca virar essa parte de baixo sem ter chapa. Outro erro que o pessoal comete muito, a gente já viu várias máquinas aí estragando por conta disso, é o uso de estilete, cortar material aqui na quina da lâmina. Tá? O que acontece? De tanto você passar estilete, passar o riscador, principalmente o pessoal que trabalha com alumínio tem esse costume. Risca aqui, vira o dobrador, volta, o alumínio quebra. Tá? Isso aqui acaba com a lâmina. Isso é o que mais estraga a lâmina hoje em dia, é esse uso aqui, ó, do estilete ou riscador. Ou às vezes o pessoal coloca a chapa aqui, risca, puxa com alicate, prende aqui e rasga. Vem rasgando o material. Isso acaba com a lâmina. Tá? Se uma lâmina dessa daqui é para aguentar 10, 15 anos, ela estraga em 2 anos. Porque é um material adequado para esse tipo de trabalho. É um aço 1045, é adequado. Só que como ele tem que ser um fio aqui, uma quina, para fazer quina na hora de dobrar, ele perde um tanto a resistência. E aí quando você passa estilete, riscador ou algo assim, você deixa a lâmina quadrada. Isso acaba com a lâmina, a máquina não dá mais regulagem. A única solução para resolver isso aqui é trazendo de volta para a fábrica e retificando. Então jamais use esse tipo de ferramenta aqui para cortar ou puxar, tá? Ou chapa com rebite, chapa remontada, chapa desdobrada, sujeira na lâmina, aquelas areinhas, sujeira quando você puxa do chão e coloca na máquina. Isso aqui também estraga. Tem que estar sempre limpa a chapa e nunca usar estilete ou tesoura. Para você cortar aqui, a gente tem essa ferramenta aqui, ó. Essa tesoura aqui, ela já foi desenvolvida com esse intuito de você cortar o material. Aqui você vai colocar a chapa e vai fazer o corte. O pessoal de vendas nosso tem mais informação sobre essa ferramenta aqui. Tá? Você coloca a chapa e ela vai passar cortando. Funciona super bem, não danifica a lâmina e é uma ferramenta com custo-benefício muito bom. Pessoal, outra situação também que a gente gostaria de passar para vocês, ó, a questão de largura mínima de dobra. O que acontece? Às vezes você pega uma chapa 28, né? A tua máquina ela sai regulada para chapa 28. Quanto mais fina a chapa, mais defeito vai aparecer. Então a gente regula na 28
que é 0,40, 0,43, para conseguir deixar a máquina dobrando o melhor possível. Quando você dobrar uma 26 ou uma 24, você só vai dar pressão nesse tirante e nesse aqui de baixo, tá? Senão as pontas vai dobrar e o meio não vai. Não é que a máquina não tem sustentação para isso, que ela está regulada para uma chapa mais fina. Cada espessura de chapa tem a sua regulagem. Agora outra situação, às vezes o pessoal vai dobrar ali, por exemplo, 1 centímetro da lâmina para fora, tá? Vamos supor que eu coloquei aqui 1 centímetro para dobrar. Na 28, beleza, a largura mínima é 1 centímetro. Quando você vai dobrar uma chapa 26 ou uma 24, é ideal você deixar 1,5 centímetro, que é a largura do dobrador, para ela ter mais apoio na hora de dobrar. Tá? É a mesma situação de eu pegar aqui, ó. Se eu pegar com a mão aqui, eu vou fazer uma força para dobrar. Se eu pegar aqui na ponta dessa chapa, eu vou fazer muito mais força. Então, quanto menos material passa da lâmina para fora, mais força a máquina. Às vezes é necessário dar um monte de pressão no tirante, que não seria necessário se você aumentasse um pouquinho a largura de dobra. Acontece muitas vezes o pessoal marcar 1 centímetro nas pontas e no meio ficar ali com 0,8, aí ela tem chance de empurrar para dentro, tá? Então, resumindo, conforme a espessura do material, você aumenta a largura de dobra. Tá? Você não pode dobrar uma chapa 0,65 ali, que é uma 24, fazendo dobrinha de 1 centímetro, senão você vai forçar muito a máquina, vai ser muita força. Tá? Então, conforme a largura, a espessura de dobra, você aumenta a largura também. Tá? Porque a máquina está regulada para a chapa 28, então você vai dobrar uma 26, uma 24, tem que estar mudando essa regulagem aqui também. Quanto à marcação de dobra, tá? Já aconteceu do pessoal falar para nós, Thiago, a máquina está marcando lá 1 centímetro nas pontas e no meio a lâmina está roubando meio centímetro. Acontece muito isso, a lâmina está roubando meio centímetro, ou a lâmina está cobrindo meio centímetro. O que acontece, pessoal? Às vezes você pega um canto de bobina. O canto de bobina que eu falo é o último corte da bobina, que ele não é cortado dos dois lados, ele é só de um lado e aqui é a sobra. O que acontece? Às vezes na Sliter ela pode acabar ondulando um pouco a chapa, ela pode acabar... ela fica a mesma medida aqui, ó, digamos que é um corte 40, ela fica 40, 40 e 40, mas ela está tensionada, tá? Ela está baulada, não baulada nesse sentido, mas de assim, ó. Tá? Então às vezes o que acontece? Para você saber se é a tua chapa ou se é a regulagem, você faz o seguinte teste, ó. Pode abrir ali, ele vai colocar aqui, ó, 1 centímetro, por exemplo, tá? Vamos dizer aqui que eu coloquei aqui, ó, 1 centímetro. Tá? Aqui eu marquei um pouquinho para frente para você ter uma ideia. 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui. Aqui no meio ela tá com 1,5 centímetro. Então ela tá meio centímetro a mais aqui, ó, vamos dizer. Tá? Para você saber se é a dobradeira ou se é a regulagem, você faz um teste aqui, ó. Você tira essa chapa fora, tira ela fora aqui e dá um tombo, certo? Se a tua chapa está tensionada para frente, quando você der esse tombo aqui nela, ó, só virar a parte de baixo para cima e colocar de novo, ela vai ter que ficar ao contrário, certo? Então se ele fechar lá agora, ó, você vai ver que aqui ela está 1 centímetro e aqui ela está roubando para dentro. Por quê? Porque às vezes a chapa está tensionada. Se for regulagem na lâmina, pode abrir de volta, se for regulagem na lâmina, ela vai dar essa diferença dos dois lados, não importa se é aqui ou se é aqui, se for a lâmina, tá bom? Então, muitas vezes o pessoal está regulando a lâmina para trás ou para frente, mas não é a regulagem. Às vezes é a tua chapa que está tensionada, ela bate a medida fora, mas ela está baulada. Ou se você esticar uma linha, outra situação também, se você esticar uma linha de uma ponta na outra, nos 6 metros, você já vai ver que aqui no meio a linha vai ficar para fora ou para dentro do material. Tá bom? E outra situação, quando o cliente tem uma máquina bancada alta, pode abrir para nós? Máquina bancada alta é aquela que tem o fundo aqui para baixo, 5 centímetros. Quando você coloca um material aqui dentro, ó, tipo um corte de 50, 60, essa chapa pode cair ali para dentro, porque ela tem 5 centímetros lá para baixo. Então o próprio peso da chapa pode acabar puxando ela para dentro. Aí nas pontas você prende 1 centímetro e aqui no meio ela fica menos. Porque às vezes o próprio peso do material lá dentro acaba caindo lá e puxando ela para dentro. Então sempre é bom, quando você vai dobrar uma calha liberal, trabalhar em 3 pessoas, se for possível, um no meio aqui segurando nela na marcação, tá bom? E nunca empurrar o material. Às vezes o pessoal prende 1 centímetro na ponta lá, abre o outro lado da máquina e quer empurrar para ela chegar, ou prende os dois lados e empurra o meio. Toda vez que você empurra o material para ele chegar na marcação, você acaba tensionando o material, você acaba pressionando. Você fecha a lâmina com ele tensionado, quando você dobra, beleza. Quando você abre a lâmina, ele vai tentar distorcer para onde ele estava. E cada calha vai sair de um jeito. Então, se a chapa estiver ondulada, às vezes transporta a bobina deitada. Quando você transporta a bobina deitada,
ela fica oval. O próprio peso dela chacoalhando no transporte vai deixar ela oval. Então, transportar a bobina sempre de pé, e se às vezes você transportar uma bobina deitada, quando você cortar, ela encher de ondulação, quando você soltar a lâmina em cima aqui da chapa, ela vai tentar esticar para onde ela estava e acaba se torcendo. Então, muito cuidado com chapa ondulada ou com chapa tensionada. Muitas vezes não é questão de regulagem, na maioria dos casos não é regulagem, é o próprio material que acaba dando essa diferença. Tá bom? Fazendo esse teste aqui da chapa para um lado ou para o outro, você já vai ver se é lâmina ou se é regulagem. Tá bom? E nunca prender o material tensionado. Prendeu ele tensionado, quando prendeu, beleza, dobrou. Quando abrir, ele vai tentar distorcer para onde ele estava e cada calha vai ficar diferente. Sobre dobras de peças menores, tá? Continuando nosso vídeo aqui, sobre peças menores. Você tem uma máquina de 6 metros, você quer dobrar 2 ou 3 metros. Nós recomendamos sempre dobrar no meio da máquina. Tá? Se você tem uma chapa de 3 metros, divide 1,5 m para cá, 1,5 m para lá. Eu sei que você vai precisar trabalhar com mais uma pessoa te ajudando, alguma situação assim. Só que o que acontece? O meio da dobradeira, ele é mais baulado, ele é mais para cima, ele tem muito mais pressão aqui no meio do que nas pontas. Quando você dobra uma peça inteira, a pressão se divide. Então o meio se alinha com as pontas. Quando você dobra uma peça menor, começando lá na ponta da máquina e terminando a chapa aqui no meio, por exemplo, essa parte aqui do meio, a tendência é que ela sempre dobre um ângulo mais fechado do que a ponta lá que está no canto da máquina. Por quê? Aqui tem mais pressão. Então, para você não precisar mexer na regulagem da máquina, a gente recomenda dobrar no meio. Para a máquina não tem problema nenhum você dobrar do canto para cá. A máquina não vai estragar nada. Só que a tua calha vai ficar um pouquinho mais fechada o meio do que lá. A peça vai ficar um pouquinho torcida. A solução que você tem na regulagem é baixar a regulagem do dobrador, diminuir a pressão aqui da parte de dobra, ou você dobra o material no meio da máquina. Aí depende como é o teu dia a dia, quem tem aí para te ajudar. Tá? Então sempre peças menores tem essa situação. Se você regular a máquina para dobrar uma peça menor, quando você dobrar uma peça inteira de 6 metros, o meio provavelmente vai ficar aberto, vai ficar aquela abertura para fora, porque ele não tem a pressão suficiente, ele exige muito mais força para dobrar a peça inteira do que uma peça menor. Certo? Então isso para peças pequenas. Quanto a peças de amassar, tá? O pessoal às vezes pede pra gente, eu preciso aumentar a pressão lá no meio porque não está esmagando, não está amassando. Tem que cuidar muito com essa parte de amassar, porque tanto a regulagem da lâmina quanto a regulagem de pressão, ela é regulada em cima da espessura máxima de dobra, que é 0,65. Se você dobra e amassa uma chapa 28, você já está atingindo ali 0,80, 0,85 de espessura. Então isso também extrapola a máquina, que aí você teria que regular no comando. Quando for amassar material, tem que cuidar muito. Isso aqui danifica muito a máquina também. O jeito certo de amassar é esse aqui, ó. A gente vai prender aqui, por exemplo, uns 2 centímetros aqui, mais ou menos. A gente vai fazer a dobra, tá? Muito cuidado também nessa questão aqui, pessoal. Às vezes chega aqui, ó, no 120 graus e a pessoa bate aqui, ó, contra a lâmina. Força, tá? Quando ela chegar no grau da lâmina, no chanfro da lâmina, ela não vai mais. Não adianta você forçar, ela não vai mais do que isso. A chapa encosta ali e volta. E aí o que acontece? O contrapeso da máquina, essa parte de fora aqui, esse contrapeso aqui, ó. Quando você bate contra a lâmina, essa caixa aqui ela tem aproximadamente 100, 110 kg. Quando você faz esse movimento de bater contra a lâmina lá, o que acontece com esse material? Ele faz esse jogo aqui, ó. Ele é bem reforçado, é bem estruturado, beleza. Mas quando ela bate contra a lâmina aqui, isso aqui faz esse movimento. O que pode vir a empenar esse braço aqui, ó, com o passar do tempo, se a pessoa não cuidar. Não é tão fácil de entortar, claro, é material maciço, reforçado e tal. Mas evita de fazer esse tipo de movimento forte aqui, ó, contra a lâmina, tá vendo? Com esse movimento, a caixa de contrapeso faz isso, o que pode acabar entortando e aí ela desbalanceia a tua máquina. Tá bom? Então a gente chegou aqui, chegou, você pode forçar um pouco, mas não bater, tá? E aí quando você vai amassar o material, isso aqui é muito importante, pessoal, olha, essa parte aqui é muito importante, preste bastante atenção. Quando você vai amassar um material desse aqui, você nunca pode colocar ele inteiro embaixo da lâmina lá. Se eu colocar ele inteiro embaixo da lâmina, como se fosse isso aqui, ó, o que vai acontecer ali? Ó? Ele está amassando o vinco. O vinco da dobra nunca se amassa, o vinco nunca vai amassar, tá bom? O que você vai amassar é chapa sobre chapa. Isso aqui, ó, que você tem que fazer, ó. Tá vendo? Você deixa o vinco da dobra para fora,
o vinco para fora e você esmaga só a própria chapa aqui, ó. Tá vendo? A ponta dela, tá bom? Ou logo depois do vinco aqui que seja, tá bom? Mas nunca coloca o vinco lá embaixo da peça, ó. Nunca faça isso aqui, ó. Porque ele vai ficar um raio de dobra aqui, uns 2 milímetros. Como ele não apoia na parte de fora da máquina, ele vai apoiar na mesa. Aí ele vai afundar a mesa da máquina para baixo. Olha o que acontece quando eu coloco aqui e vou amassar o vinco da peça, ó. Se você vai amassar o vinco da dobra aqui, ó, olha ali o quanto ele afunda a mesa da máquina para baixo, ó. Tá vendo? Então, ou ele vai afundar a mesa da máquina para baixo ou a lâmina para cima, porque o vinco você não amassa. Não tem como. Então deixa sempre para fora, ó. Sempre para fora, porque desse jeito aqui você tem apoio, ele tá apoiando no dobrador, tá apoiando na mesa. Aí ele vai segurar, tá bom? Os cantos da máquina sempre vai esmagar igual tá aqui. A ponta da máquina aqui vai esmagar. Lá no meio ela não vai esmagar, lá no meio ela vai ficar assim, ó, um tanto assim aberto, ó. Ele vai ficar em torno aí de uns 3, 4 milímetros aberto, que é o raio de dobra. Porque o material encosta e volta, ele faz essa mola aqui, ó. Ele encosta e volta, porque o raio da dobra faz como se fosse uma mola. Então não queira esmagar o meio como você esmaga a ponta, porque você não vai conseguir. Se você der pressão no tirante, você vai estar estragando a tua máquina, você vai estar afundando a mesa dela para baixo, tá bom? Então no meio vai ficar um pouquinho aberto, na ponta vai encostar. E evita de fechar o comando aqui, ó. Quando você vai esmagar, solta o peso da máquina em cima e pronto. Evita de fechar a alavanca aqui, ó. Tá? Porque toda vez que você fecha a alavanca aqui, você está dando muita pressão mesmo. Esse comando aqui ele faz muita força nesse sentido aqui. Então só solta o peso da peça em cima e dá uma encostada e pronto. Tá? Não fique dando pressão. Isso aqui é uma das coisas que mais estraga a máquina também. Outra situação, pessoal, quanto à exposição ao sol. Os tirantes da máquina tá tensionando, tá apertando, tá pressionando aqui. Então aqui ele tá com uma pressão grande aqui dentro. Quando você deixa a tua máquina exposta ao sol, talvez até mesmo essas telhas translúcida, transparente, que o pessoal chama, ela passa bastante claridade e ela chega a esquentar o equipamento, ela chega a esquentar a tua máquina. Então, quando bate sol na dobradeira, às vezes o pessoal chega e deixa a máquina em algum terreno aí que não está feita a cobertura, tá? Ou muda ela de lugar e aí fica batendo sol. Se ela bater ali uma meia hora de sol, de manhã, que seja, ela vai dilatar. A parte de fora vai abrir, tá? Esse dobrador aqui vai abrir e vai afastar da mesa. Ele vai afastar uns 2 milímetros da mesa da máquina, ele vai abrir. Essa lâmina aqui vai vir para frente e vai subir. Tá? Então, o meio da tua máquina vai ficar totalmente perdido. Você não vai nem conseguir usar ela. Se você virar, ela vai chegar em 90 graus e vai pesar. Tá bom? Então, a máquina jamais pode ficar exposta ao sol. Nunca, tá? Nunca deixe a máquina exposta ao sol. Não importa se está batendo meia hora, 1 hora de sol. Um pouco que ela esquenta, não é nem esquentar, tá? Um pouco que ela fique meio morna. Com a pressão dos tirantes, ela vai movimentar. Todo material que está tensionado e você aquece, você esquenta, ele empena, tá? Então ela vai e volta. Já aconteceu do cliente ir lá e regular, apertar e tal, beleza. Quando ela esfria, quando ela volta, ela não tem para onde voltar, porque a pressão foi dada e aí você acaba desregulando tua máquina, fica horrível. Então nunca pode deixar a máquina exposta ao sol. Quanto à questão das regulagens, nós não vamos pegar agora nesse vídeo as regulagens porque você já tem o manual. Toda máquina que é entregue, o cliente recebe o manual ou em PDF ou impresso. Tá? Então, quanto às regulagens, são várias situações, nós não vamos entrar em detalhes agora, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Tá? Então, questão de regulagem, vocês entrem em contato com a gente se precisar, a gente está à disposição para atender vocês. Então, quanto ao sol, já expliquei para vocês. Quanto ao transporte, pessoal, tem muita gente tombando máquina quando transporta. A estrutura da dobradeira ela é recuada para dentro. O que dá sustentação é só os pés da máquina, o meio dela é para dentro. Toda vez que você coloca um rolete no meio da dobradeira, você tira o centro de gravidade dela para cá. Então, como o peso dela está tudo para cá, se você manusear ela com um rolete, mesmo 2, 3, 4 roletes, você vai suspender os pés e a chance dela tombar para frente aqui é muito grande, tá? É o que vai acontecer. Então, quando você precisar mudar a tua máquina de lugar, entre em contato com a gente. Nós temos essas rodinhas aqui para vender, ó. Ela manuseia muito fácil a tua máquina, tanto para lá quanto para cá, ó. Tá bem tranquilo para você fazer a movimentação.
Se você quiser para venda, a gente tem para comercialização. Se quiser fazer aí, a gente explica para você como que faz, passa as medidas, passa rolamento, tudo você pode fazer você mesmo. Ou a gente empresta, dependendo onde é a cidade, se for aqui próximo, tal, você faz, a gente vende, mas não usa rolete, tá? Não use paleteira, a chance de você tombar ela é muito grande. Já tem os lugares certos para você erguer a tua máquina quando você for içar aqui, ó. A alavanca para você suspender a máquina é sempre aqui, ó. Esse é o ponto que você vai erguer a tua máquina. Se você erguer ela aqui, ela vai erguer inteira do chão. Aqui é o ponto certo de levantar. E aqui é o deçamento com a cinta e o recomendado uso das rodinhas. E sempre quando você for transportar, amarrar essas caixas de contrapeso também. Isso aqui é importante, ó. Ela chacoalha. Então, às vezes, a pessoa vai transportar a máquina sem amarrar isso aqui. Você passa uma corda aqui, ó, e lá no meio para essa parte não movimentar. E essa caixa chacoalhando, ela desbalanceia. Essa parte aqui que eu vou falar para vocês é sobre a segurança operacional da máquina, tá? Como você vai manusear ela aqui. O que acontece? Isso aqui é um comando excêntrico, então quando ele é montado, a gente já deixa ele passando do meio para dentro, ó. Tá vendo? Ele já puxa contra para fazer o fechamento, ó. Tá vendo? Para ele não desarmar, não dar um retorno. Quando você for fechar a tua máquina, leva sempre até o final. Se você parar aqui, ó, ele até para, mas a chance de hora que você for dobrar, ele desarmar aqui é grande. Então leva sempre até o final, ó. Chegou no final aqui, tá seguro. Tá sempre até o final, para ele não desarmar quando você estiver dobrando. E quando você abrir, principalmente quando você abrir, aqui ele já vai parar, tá? Mas leva até o final, ele vai puxar contra, ó. Tá certo? Ó, ele puxa contra, ó. Justamente para a tua máquina não desarmar. Tá vendo? Ó, o comando já puxa contra porque o excêntrico ele é montado dessa forma, para ela não desarmar, certo? Olha aqui. E quando você for fazer a dobra aqui, ó, fechou, vai fazer a dobra, não fica com a mão aqui, tá? Aqui não é lugar. Você tem aqui e tem o cabo para você estar fazendo o manuseio. Chegou aqui na parte de baixo, você segura pela caixa contrapeso. Nunca segure aqui. Aqui você não vai conseguir fazer força, você não vai conseguir segurar o peso da máquina. Tá? Então não coloque as mãos aqui, senão você acaba também machucando a mão aqui, e ela tem que ter um batente. Esse aqui não tem como eliminar esse batente aqui porque precisa. Tá? Então o manuseio dela sempre aqui e no cabo. Nunca coloca a mão aqui, e o cabo sempre estágio final para abrir, estágio final para fechar. Aí você está trabalhando seguro. Pessoal, então considerações finais, a gente queria agradecer vocês pela paciência, ter assistido esse vídeo. Espero que você tenha prestado atenção em cada ponto, porque isso foi anos de trabalho, de dificuldades em explicar para uns e para outros. Tantas máquinas foram estragadas, que era para ter durado anos, durou muito menos do que era o previsto por mau uso. Então mantenha esses cuidados que a gente passou para vocês, para que a sua máquina dure muito tempo. Tá? Isso aqui é um projeto muito bem feito, uma resistência muito bem elaborada. Então, mantendo esses cuidados aí no dia a dia, você tem a vida útil da tua máquina uma vida útil muito grande, tá? Ela é projetada para durar anos. E qualquer dúvida, qualquer situação, manutenção, pós-venda, a Corso faz um atendimento muito bom no pós-venda. Nós cuidamos particular de cada cliente, então, que precisar, só entrar em contato aqui com a gente, siga esses passos aí, e com certeza a máquina de vocês vai durar muito mais tempo. Tá? Obrigado pela atenção, pela paciência, e siga aí que vai dar tudo certo. Obrigado.